bem, senhoras e senhores, Júnior Net, chegou a hora de Pitacos. Fazer aquele vídeo dando aquela opinião marota. Vamos comentar o evento aí da Apple que rolou nesta semana. Já teve resumão aí no canal, já teve o que eles não falaram. E agora chegou a hora de darmos a nossa sincera opinião sobre tudo. Os erros e os acertos, como você já disse, na nossa opinião, do que a Apple apresentou, do que aconteceu no evento da Apple na última terça-feira, dia 12 de setembro. Lembrando que opinião não é verdade, não é fato absoluto. É a gente vai falar o que a gente achou aqui e depois a gente quer que vocês falem também o que vocês acharam. Os erros e acertos discordem. na opinião de vocês. Aqui embaixo. Então, tem vinheta? Não sei. Isso tem vinheta? Para o ímpar? Ímpar. Sempre. Então sempre tem. mostra dois que alguém mostra vinheta um. ou não tem, certeza. então? Roda a vinheta. Para começar esse papo, então, eu quero falar um pouquinho sobre o evento. Na verdade, eu achei muito legal eles abrirem um evento com o Steve Jobs, não é o holograma que eu esperava que tivesse, mas achei bacana essa homenagem e essa questão de cultura, né, de lembrar do cara ali. Achei bacana. Eu acho que como o evento era especial, num lugar especial, inauguração do teatro e também inauguração meio que mais ou menos do espaço, né, do Apple Park, que é a nova sede da Apple lá. E que o Steve Jobs fez parte, inclusive, do conceito de criação. Então acho que é uma justa homenagem. Agora, ainda falando do evento, um erro, meu, teve tanto rumor, tanto mockup, vazou HomePod, vazou Gem, vazou tanta coisa desses iPhones que a gente achou que foi um erro, tipo, não ter falado nem uma palhinha, sabe, comentado piada. Isso, Quando vazou o iPhone 4 lá do Gizmodo, o Steve Jobs falou, vocês já devem ter visto isso por aí, mas eu garanto que é muito mais bonito em pessoa, sabe? Um comentário, sabe, um acknowledgement. Eu acho que falta um pouco de bom humor hoje em dia na Apple. Eles são chatos, você sabe? Tem o Craig, né? Tá, tem ele, o Air Force e tal. Mas eu acho que o Tim Cook, ele deveria rir mais um pouco. Ria um pouquinho, deu errado, ria. Agora falando de um outro acerto aí no evento, já entrando no Apple Watch, eu achei muito bacana a Apple começar a falar do Watch sobre a saúde, sobre o monitoramento do batimento cardíaco, porque eu sou uma pessoa que uso bastante, eu fico o tempo todo ali olhando e tudo mais, e eu acho que é muito importante, um dos pontos fortes do Apple Watch é essa coisa de saúde. Ele foi tratado não como um smartwatch, ele nunca é tratado como um smartwatch, mas sim como um relógio que tá lá acima das marcas, como eles disseram, e com um grande foco em saúde. Isso é muito legal. Teve aquele vídeo lá também mostrando o pessoal que teve alguma melhora na vida graças ao Watch, né? É verdade, as cartas que estavam... Agora, um erro, na minha opinião, desse Series 3 é essa pereba, né? essa espinha. O nariz de palhaço. Esse furunco vermelho aí que tem nele, cara. O design como um todo que não mudou, né? Não mudou, mas pra falar que tem um novo, aí agora o que a China tá fazendo já? Tá fazendo adesivinhos pra você colocar no teu pra falar que você tem uma... O que é uma grande de uma tolice você ficar achando... É igual ter seguidor fantasma, seguidor que não existe. Isso aí não muda nada a vida de ninguém. Não dá nada, gente. Enfim, o design realmente não foi um acerto, foi um erro. Podia ter deixado sem nada. O que nós podemos chamar de um acerto é a independência agora que o Watch tem usando o LTE, né? Ou seja, a conectividade celular. É claro que não é novidade, não é o primeiro smartwatch a ter isso, já existem outros, mas na minha opinião o acerto tá em não ter um slot pra você pôr um outro chip, e sim um chip eletrônico. Já tá ali. Já ali no processador, ali junto ali, pra que você clone o seu chip. Esse pra mim foi um acerto. Vamos ver como é que isso vai funcionar aqui. Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Se vai ter bloqueio de operador, ninguém não sabe. Estão falando que vai ter, você vai ter... Enfim, a gente vai descobrir nas próximas semanas. Agora, sobre o iPhone 8, no geral, eu acho que ele é um erro, sabe? Você tem um design de 2014, você chama ele de iPhone 8 e não 7S. Que aliás, perde, né, a lógica. Que 7 já é um 6SS, que já é um... Ó, esse aqui é o iPhone 6, ó. Aí depois veio o 6S, que é igualzinho. É parecido com... O iPhone 8 é um iPhone 6S SS. Essa é a verdade. Porque o iPhone 7 é o iPhone 6SS e o 8, que não tem o 7S, é o 6SSS. Então, tipo, toda a abordagem dele, na minha opinião, é um erro, porque o nome é confuso e ele também não oferece muitas vantagens em relação ao 7. Se você tiver o tamanho normal, você vai ter o quê? Carregamento mais rápido, um processador mais legal, sei lá, não tem nenhum modo retrato no normal, entendeu? Pra mim, o tamanho normal tinha que ter 2 câmeras, pelo menos. Não, isso aí é uma coisa que eu acho um tremendo erro. Agora, eu quero falar de um acerto, não me entendam mal, mas o carregamento sem fio colocado no iPhone 8, ele é um acerto
Mas não porque isso é revolucionário, não. Porque a Apple, ela adotou um padrão que não é só dela. Graças a Deus. Ela não criou um padrão... Amém! Ela tá adotando o padrão Qi. Em chinês é Qi. Ou então QI, em inglês. Que já é um padrão internacional, que já é um padrão que várias marcas usam. Ou então seja, você pode pegar um carregador da Samsung e colocar ele pra carregar. Se ele for Qi, beleza, não tem Aí, problema nenhum. maravilha. Então isso é muito bom. Eu tenho inclusive um pequenininho, uma bolachinha, que vai fazer parte dos Que eu vou levar lá pra testar. Que ele já funciona. Então, parabéns por ter adotado uma coisa que todo mundo pode usar, né? Continue assim e quem sabe... Agora, outro acerto, na minha opinião, é você ter menos opções de cores. Isso é um acerto. Não tá aquele arco-íris, Nossa, aquele isso é um carnaval, acerto, cara. ouro rosé, cobre, não sei o quê, meu. Não, já era. É preto, branco e dourado. Acabou. Podia nem ter o dourado como o 10. O 10 pra o mim 10, ainda acerta exatamente. melhor. É preto e branco e acabou. Dá o uma resto é resumida aí nesse line-up de produtos, senão fica difícil. O resto é né? case, é skin, é de brand. Agora, um erro que eu realmente fiquei #chateado com essas... Enquanto ter menos cores é bacana, ter menos opções de storage é ruim. Porque, por exemplo, eu uso 128. Você tem a opção só de 64 e 256. Pra mim, 256 é demais, não preciso demais, disso. você não vai encher Eu uso isso. em média 90, 100 GB. Eu fico ali, ó. Eu fico apagando coisa pra não ficar perto de 128. Então eu vou ter que apagar um tanto de coisa pra eu usar de 64, ou não, vou ter que ter 150 GB a mais. Você vai pegar o de 256. Você é forçado a pegar o mais caro. Então, o que é? Isso é estratégia de marketing pra vender o mais caro. Então, pra mim, isso foi um erro. Agora, pra fechar esse espetáculo sobre o iPhone 8, um acerto, na minha opinião, é o modo retrato. O modo retrato hoje ele tá em quase todo smartphone, mas antes do iPhone, ninguém chamava isso de modo retrato, lembra? Ele era tipo uma foto com fundo desfocado. Então eles meio que ditaram essa tendência do modo retrato e ele continua evoluindo muito bem. Então um ano depois do lançamento do modo retrato, a gente já vê várias novas opções ali que parecem muito interessantes de remover o fundo, de iluminação. Sim. E eu tô ansioso pra testar isso daí. Pra mim, isso é um acerto. Ele podia ter outras abordagens também, como por exemplo o Note 8, que deixa você acertar o foco depois, né? Isso podia ter também. Isso tem até no Moto G5S Plus, Então, você ajustar o foco no depois. smartphone intermediário. Intermediário, né? é. Então eu acho que no geral o modo retrato tá evoluindo bem, isso é um acerto. E agora é o mais polêmico! Pois é aquele iPhone que eu não consigo falar o nome direito. Toda hora eu vejo X aqui escrito, aí eu penso em iPhone Se X. pronuncia 10, galera. Vamos fazer 10, não tem 9, é 10. É 10 e sei lá, vai que um dia tem a 9. Vamos fazer um esforço coletivo pra pronunciar 10, que é difícil. Vamos começar a falar de um acerto. Um acerto é o seguinte, é finalmente a Apple adotar uma tela de OLED num smartphone. Aí você pode falar, mas isso aí não é novidade. Não é mesmo. Existem várias marcas que já usam, mas OLED, gente, é bom demais. Então, finalmente temos uma tela OLED. Querendo ou não, isso é um acerto. É uma obrigação, É um acerto obrigatório, finalmente. Agora, um grande erro é ficar de mimimi, falando, a gente não colocou até hoje porque ela não era a melhor tela, não era uma tela boa bastante. Ela não era, uma tela que fizesse jus a estar no iPhone. Aí fala que uma das coisas que faria jus é ter um brilho mais alto. Aí você vai ver o brilho não é tão alto quanto o do Note 8, do S8 da Samsung. O S8 tem 1000 nits, o Note 8 tem 1200 nits, e parece que o iPhone 10, eu não confirmei essa informação, mas já tem um monte de gente falando que tem 625 nits, ou seja, é metade do Note 8. Então, assim, eu até entendo que ela que há alguns anos atrás o OLED não estava tão evoluído, agora tá mais. Mas então por que não põe o mais? Não é. Então, é um erro grave. Errou! Como é que é? Eu não sei fazer isso. Errou! Igualzinho. Agora, um grande acerto também é o Face ID, um reconhecimento facial com uma tecnologia nova, né? Pois é, vamos explicar esse acerto. A gente não tá dizendo que é legal tirar o Touch ID pro Face ID. A gente tá falando especificamente do Face ID, que nos impressionou porque realmente a tecnologia ela é muito avançada. A gente já tinha visto o reconhecimento facial. Sim. Mas aqui a gente tá falando de criar um modelo matemático do seu rosto em 3 dimensões. Ele faz ele faz um escaneamento infravermelho, então que pode funcionar inclusive em ambientes sem luz, não é? Não é o teu rosto flat, não é só a íris, é o teu rosto inteiro. Tanto que pra você configurar, você tem que girar a cabeça pra ele pegar todas as Tem que fazer o E-Honda, né? O E-Honda. Ui! E inclusive, ele vai funcionar também, segundo a Apple, claro, se você tiver com óculos ou se você tiver com barba, ele como ele é
infravermelho, ele vai meio que atravessar o óculos. Ele vai considerar a superfície do teu rosto, da sua face, o que realmente nos parece uma tecnologia muito alta, né? Ele parece que consegue identificar 30 mil pontos na face. Isso vai ser legal se funcionar bem, né? Mas vai ser bem divertido testar isso nas próximas semanas. Nas próximas semanas não, né? Nos próximos meses. Agora, vocês podem estar pensando assim, mas na hora que tava lá no palco não funcionou. Isso foi um erro? Foi um erro, mas eu vou explicar que esse erro não é o erro, não é que não funcionou. É que, na verdade, na hora lá, ele apavorou. Não, foi um erro aqui, a gente considera isso como um erro. Um erro porque foi um erro de apresentação. Não um erro da Apple. Um erro de apresentação. Não houve jogo de cintura. Né? Exatamente, o cara, porque é o seguinte, se você vê, na hora que congela a tela, põe a tela aí, Kenji. Na hora que congela, tá falando, digite a sua senha para habilitar o Face ID. Ou seja, sabe quando você reinicia o seu iPhone? Você tem que digitar a senha para você habilitar o Touch ID, não é? Mas não é quando você reinicia, porque reinicia diz reiniciar. É verdade. É quando você fica tenta tempo, mais de uma vez e não consegue. Então qual que é a teoria, né, que o pessoal explicou lá? Não, não é teoria não, a Apple disse isso, né? Desculpa, a Apple Eles falou. Disseram isso mesmo. Não precisa desculpa que eu falei errado. Desculpa! Eles disseram que o pessoal que tava limpando o celular antes da Keynote, né, porque tem uma galera encarregada de ficar lustrando o bicho lá, porque pega impressão digital. Tá. Aí eles estavam ocasionalmente colocando ele assim, aí tentava identificar o rosto, não conseguia. Tentou algumas vezes, não deu certo, aí ele travou ali. Qual que era a solução disso por parte da Apple? Fala isso. Ele tá pedindo pra eu colocar a senha. Pera aí, deixa eu pôr, explica isso. Lê, não apavora não, lê. Tá aqui, ó. Deu problema? Deixa eu ler, não. Ele nem leu. Ele já pensou. Não funcionou. Tanto que ele fica apavorado, pega o outro que tá do lado, limpa o rosto aqui. Isso que deixou estranho, porque aparentemente ele já sabia que se limpar o rosto ajuda na hora de desbloquear. Pode ser que às vezes a primeira pele reação dele. oleosa, ou que tá usando alguma maquiagem. Porque às vezes ele usa maquiagem pra subir no palco. Então, sei lá, enfim. Mas enfim, foi mais um erro da Apple do que do recurso. Erro. Agora, um acerto com o Face ID é você pegar um sistema que tem um reconhecimento, o propósito dele é segurança. Reconhecimento facial, e você usar ele para outras coisas, como por exemplo, profundidade, né? Conseguir transformar ele em uma segunda câmera para você ter o modo retrato na câmera frontal. Ele tem esse sensor de infravermelho, ele consegue não só escanear o rosto, como saber a distância das coisas. E aí eu fiquei impressionado, porque como ele tava apresentando que a câmera frontal também ia poder fazer aquele modo retrato que é o Portrait Lighting, eu falei, como? Aí ele explicou com o sensor. Muito legal. E tem outro acerto também. Mas antes de ir pro próximo, eu acho que só um pitaco. Eu também acho que teve um errinho aí em não abrir o ângulo da câmera selfie do iPhone. Que é fechada, meu Deus, desde os começos da história dessa câmera. E aí você tem, tipo, sei lá, LG com uma câmera de cento e poucos graus, assim. Muito... E a do iPhone é aquela coisa fechada, então podia melhorar isso. É uma empresa muito fechada, né? Não abre muito o ângulo. Agora, outro acerto que a gente também considerou aqui é que, além de você usar esse sensor para segurança, Face ID, para você fazer essas selfies com profundidade, também você abre um leque infinito de possibilidades para entretenimento. Porque, claro, eles mostraram isso com aqueles animojis lá, com aquela papagaiada lá, com a bola falando, com o papagaio não, a galinha lá, que é... Não, beleza. Mas aquilo ali, cara, o que eu achei legal é que a Apple não vai segurar aquilo só pro sistema deles. Tanto que eles mostraram o Snapchat. Ou seja, outros aplicativos vão poder usar. Aplicativos é legal. Isso e eu tô ansioso pra ver o que pode ter de entretenimento e de criação artística também, de você, de repente, animar um personagem de uma história ali, Isso vai abrir um leque de possibilidades muito grande. O Treta News, a gente disse, vai revolucionar. Vai revolucionar. Vai fazer com Animoji. Vai fazer ao vivo. Um outro acerto também do iPhone 10, antes de ir pra cara de erro que tem aqui, é a realidade aumentada, né? Projetar um chip já com foco em realidade aumentada, né? Nesse negócio do machine learning e tudo mais. E trazer tantas experiências de realidade aumentada que a gente já tem visto do software do ARKit. E agora eu tô ansioso pra ver o que vai poder ser feito com esse hardware mais potente. É muito legal você poder... concentrar a responsabilidade de rodar uma realidade aumentada num processador e não num monte de sensores do lado de fora, com tanto de câmera, não. Tem sensor? Tem, mas isso ajuda, mas tá tudo concentrado no chip. O chip ele vai ser muito mais... Faz o track, faz tudo, tá ali, não é? Tá ali. Inclusive, gente, o sistema de realidade aumentada vai também rodar com menos recursos em outros aparelhos, como o 6, o 6S, o 7. O povo já tá testando. Então, é legal você ter um sistema assim rodando
com menos sensores. Acho isso muito tão bacana. louco que o Tango já morreu já. O Google já mostrou lá o AR-Core e já viu que dava pra fazer tudo que o Tango fazia sem o Tango. Então, já era aquele monte de sensor. Será que o Zenfone AR já nasceu morto? Ô, Marcel, como é que ficou isso? E aí, resolve aí, meu. Agora, os erros desse iPhone, que na nossa opinião não são poucos. A gente jogou uns acertos aí pra gente falar os erros agora. Eu vou começar com... Eu tô perplexo com esse Note. É polêmico isso aí. O Marcos tá chamando de testa dentuça, mas não vamos falar muito assim, não. Não fala esse nome, não. Essa bordinha que fica ali em cima, isso... Não é a bordinha não me incomoda, tá? Eu quero deixar claro que tem que ter um lugar pra pôr os sensores e a câmera. Eles estão chamando isso de sensor housing, né? O espaço dos sensores ali. Mas meu problema é como os espaços que sobram estão sendo usados, né? Eu acredito que podia ter um uso melhor do que deixar a tela continuar pra cima. E aí você fala, que né, a gente tem discutido isso muito aqui, né? Você defende um pouco isso, eu não defendo não, mas eu vou... Você vai falar mais. Mas eu acho que tá totalmente errado esse negócio, tinha que ser preto com a barrinha de status, e quando você deita ele, aquilo tem que preencher de alguma forma, porque aquilo ali tá um caos. Olha essa imagem aí, o cara usando o Safari, na hora que ele viu... O Safari, que é da Apple, hein? Isso já é deles, já deviam ter pensado nisso. Quando ele vira ao contrário, a barra de scroll some atrás da borda. Ela some e volta lá embaixo. Imagina quantos aplicativos vão quebrar por causa desse negócio. Olha, eu vou falar a minha opinião. Eu não defendo a Apple por essa decisão. O que eu quero dizer é o seguinte. Visualmente isso não me atrapalhou, não me incomodou. Não me incomodou. Visualmente falando, tem aquela bordinha ali, com a tela cheia, visualmente não me incomodou. O que me incomoda é que se na prática, no uso, no dia a dia, der umas igual essa que a gente viu aqui agora. Não, aí me incomoda, porque eu vou falar uma coisa, eu vou ser apedrejado. Eu não compro celular porque ele é bonito, não compro mesmo. Não tô nem aí se a capinha é gorda, o celular pra mim tinha que ter uns 2 dedos pra ter uma bateria teria uma de 5 Xperia dias. numa boa, não né? tô nem aí, aquela entendeu? Borda horrível, não, pior é que eu teria mesmo. O negócio é... A minha questão não é essa. Então, eu acho que a Apple, por uma estratégia de nós temos uma tela ponta a ponta, a gente não tem borda nenhuma, porque eles dizem que não tem borda nenhuma. Que o negócio é de ponta a ponta. Porque o S8 tem uma tela maravilhosa. Mas tem uma borda em cima. Ele tem uma bordinha mínima em cima e uma bordinha mínima embaixo. Eu acho ok, eu gosto daqui. Ok, não. E é simétrico. Eu acho que a Apple, se ela mantesse uma borda só em cima, ela ia perder a simetria que ela sempre teve de ter o mesmo tamanho em cima e embaixo. Mas eu não falo tanto da questão do hardware, mas sim como o sistema tá usando aquele espaço. Essa é a parte que, na minha opinião, tá errada. E parece que ela vai forçar os aplicativos a usarem aquele espaço lá em cima. Tipo assim, ó, não coloquem uma tarja preta. Não coloquem. Aí eu acho um erro dela, porque ela tem que dar liberdade pros aplicativos. Tô vendo que eu vou ter que fazer jailbreak de novo pra consertar isso aí. Será? Outro erro que, na nossa opinião aqui, o iPhone X ficou aí devendo é abandonar o Touch ID, gente. É uma tecnologia... E o botão, né? O botão em si, o Touch ID barra botão, né? Porque é o seguinte, desde o primeiro iPhone, nós conhecemos a interface de iPhone. Ela é um botão clássica. só, se aperta, cara, fecha. Tudo muda no iPhone, menos isso. Tudo. É quadrado, é redondo, canto não sei o que, de vidro, é de metal, tudo já mudou. Menos o botão, o power já foi pra cima, já foi pro lado, mas o botãozinho, o home, sempre esteve ali. Então eu acho que é um paradigma muito grande você quebrar essa experiência do usuário que já existe. Crianças, entendeu? Pessoas leigas. Sempre existe uma unificação do sistema. Então, em muitos devices, todos os devices com iOS, você puxa de baixo pra cima, puxa a central de controle. No iPhone novo, você puxa de baixo pra cima, você fecha o aplicativo. Então, você cria uma... Quem tem iPad e iPhone vai meio que dar uma bugada. É uma experiência nova. Você vai ter que ter uma nova experiência. Então, o iPad você vai ter que usar o Touch ID, no iPhone você vai usar o Face ID, não tem mais botão. E o Touch ID é o que mais me incomoda, a ausência dele, sabe? Ele não... Que podia ter os dois, não? Podia. O Note 8, o S8, a Samsung te dá a opção de escolher entre 4 ou 5 opções. Ali não, a Face ID se vira. E eu vou te falar, não, ela também tem a senha, mas enfim, né? Agora, uma coisa que eu acho, não tenho certeza que não vai voltar é porque assim, o povo falou, ela não conseguiu colocar o botão com o sensor debaixo da tela, mas ela vai fazer, não. Porque se ela fizer, ela vai ter que voltar atrás e voltar com o Touch ID. É tipo botar o P2 de volta. Ela não vai fazer. Ela abandonou mas o Touch ID. Mas é assim mesmo, né? Tá aí, ó. Tá aí, se vocês quiserem, então... deixa pra lá. Um outro erro, na minha opinião, é não ter USB tipo C. Não vamos esquecer disso. É muito legal ter o carregamento sem fio com padrão aberto e tal, mas podia ter USB tipo C. Tava aí uma boa oportunidade. Mas, Por falar no USB tipo C, é muito louco que uma coisa que a gente falou, que o Sérgio falou no vídeo dele, é que a Apple não comentou do Fast Charge, né? Que é o carregamento rápido. História biruta essa. Então, ela não comentou
Isso é até bom ela não comentar, porque isso não é vantagem pra ninguém, porque vários smartphones já tem. É mais do que obrigação. Só que ela não coloca na caixinha um carregador que carregue ele rápido. Todos os outros que tem fast charge já tem uma tomada que faz isso. Não, ela não coloca. E pra carregar rápido, tem que usar o quê? Um carregador de MacBook. De MacBook, que é USB tipo C. É. Ou seja, ela não colocou... Ele não é USB tipo C, mas pra ter um carregamento rápido, tem que usar um carregador... Lightning USB-C. Entendeu? Então, Não era mais fácil ter USB-C? Eles abandonam esse Lightning aí. Ela abandonou o Touch ID por muito menos. Você tá louco? Fica Por muito perplexo, menos, né? lá dá esse Lightning. Ó, é vai por embora. fim pra estourar aqui esse... Estamos alterados aqui. Como é que é o nome disso? Pra estourar a perplectância desse vídeo aqui, o nível de perplectância que já está de mais de 8 mil. O quê? Meu, $1.000. É uma grana, gente. É uma... Assim, mas você vai comprar lá fora e tal. Eu sei que eu tô comparando direto com o Note 8 aqui, mas o Note 8 tá 950. Esse tá 999. Não, e assim... velho, os dois, muita na verdade, grana. são caros, se você for ver. Vai chegar aqui custando um carro aqui no Brasil. É muito, assim, eu acho que é muito dinheiro. A Apple, a gente sabe que ela há muitos anos, ela mantém o preço, nem no... vou voltar um pouquinho. Nem no iPhone 8 ela manteve o 649, ela pôs 699. Aí pra falar que é por causa do armazenamento, que é de 64, o que muda isso pra ela, cara? O preço não dos muda iPad nada. aí subiu também. Não. Enfim, isso é um erro. Ele não deveria custar tão caro. É. Ele não deveria. Devia custar caro? Devia. Um pouco mais caro? Claro, tem tecnologias novas ali. É a primeira vez, mas não tão caro. Por que a Apple tem bilhões no caixa lá? Por que não Ela é uma não empresa movimenta um pouco capitalista, ela disso? tem que ter lucro, isso aí não tenho dúvida. Mas ela vai ter lucro, ela vai ter muito lucro. Algumas pessoas falaram que ela tá fazendo isso porque ela não tem estoque. É pra realmente limitar o número de pessoas, porque ela não tem como atender, ela tem um problema bom na mão dela. Não tenho como atender. Vou pôr ele caro pra ele ficar difícil e desejado. Mas, gente... Depois, se abaixar o preço, quem comprou vai sentir trouxa. Não, ela não vai abaixar. Mas, eu enfim. duvido, nunca vi a Apple abaixar preço de nada. Nada. Agora, enfim... Só que no Brasil é por causa da flutuação do dólar, não por conta de... Né? Você sabe por que eles fazem? Os trouxão vão comprar. Vão comprar, né? Vão comprar. O povo tudo vai comprar, não A gente tá adianta. fazendo o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai comprar. É. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os erros e acertos da Apple na nossa opinião. Nossa opinião. Na nossa, também. nós dois conduzimos isso aqui. Não é que um acha que errou mais do que o outro, tá? Não A vem- gente não vem com escolheu essas- coisas juntos e aí falou, você acha isso aqui, a gente juntou aqui. Não vem com essas teorias das conspirações. não. mas vocês defendem, mas vocês estão metendo pau. Engraçado que quem gosta da Apple vai falar, vocês estão muito metendo pau. E quem é, tipo, não gosta da Apple vai ficar, vocês são fanboy demais, vocês Teve vão um cara comprar. que falou que eu sou sem lado no Twitter. Eu achei ótimo, que é imparcial. Que Então bom. tá valendo. Não, isso é um elogio. Então comentem aí embaixo vocês o que acharam, quais são os erros e acertos na opinião de vocês. Digam 3 erros, 3 acertos aí que a gente Tá quer bom. ler depois. É. Isso aí, né? Teve bom, teve bom. Então até o Loopcast. Valeu, galera! Deixa o like aí. A gente se vê quando acabar. Tchau, tchau.